A paz, meus queridos, podem sentar nesse primeiro momento. Eu quero dizer que eu estou, assim, impactada com a presença do Deus que é vivo neste lugar. Eu quero dizer para você que você não saiu de casa à toa, porque Deus já falou e vai continuar falando em nossos corações. Você crê nisso? Olha, esse crer ficou bem fraco. Você crê nisso, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu quero dizer para vocês que quando a Arialda, minha irmã em Cristo Jesus, e quando ela falou assim, Naísa, posso falar a idade? Eu falei assim, agora eu não vou matar a Arialda não, mato depois. Eu quero dizer que é um privilégio saber que nós temos uma história de muito tempo, né, Arialda? De muito tempo. Eu quero dizer que, assim como a Arialda aprendeu comigo, eu aprendi muito com a minha querida irmã. Sabe, meus irmãos, eu quero dizer para você que se encontra nesta noite, neste lugar, Deus quer continuar falando com você nesta noite, assim quando você chegou, eu tenho certeza que porque eu também fui impactada pela presença do Deus vivo, e quando eu ouvi aqui as canções, eu vi a irmã de maneira assim, ungida pelo Deus que é vivo, louvando, adorando assim os irmãos, as irmãs da coreografia, e eu fiquei encantada com as crianças. Orem por elas, orem para que elas continuem firmes na presença de Deus. Ore para que elas nunca se afastem da presença do Pai. E para isso nós, que somos do Senhor, precisamos ser referenciais para essas crianças. Essas crianças, elas precisam ver em nós a luz de Cristo, o resplandecer dele em nós. Eu quero dizer para vocês que certa feita eu fui a uma igreja cujo nome eu não vou citar, denominação nenhuma, mas ao chegar a essa amada igreja, uma irmã muito carinhosa, muito solícita, que é gentil, ela chegou perto de mim e falou assim, irmã, como eu devo anunciar a irmã quando eu chegar perto do pastor? Eu olhei para ela, Naísa Meireles. Não, irmã, eu estou falando assim, ó, qual é o seu cargo na igreja? A irmã é diaconisa? Não. A irmã é presidente da União Feminina? Também não. A irmã, por acaso, é pastora? Também não. Ué, mas então como é que eu vou falar? Como é que eu vou anunciar? Você vai dizer que chegou aí a serva do Senhor, do Deus vivo, porque para o nosso Deus não importa qual é o seu cargo. Para o nosso Deus não importa se você é presbítero, diaconisa, pastora, pastor. O que importa para o nosso Deus é um coração disposto a amá-lo, a honrá-lo, a obedecer-lhe. É isso que Deus requer de nós. Deus não olha para nós e fala assim, ó, ali vai meu servo porque ele é presbítero, ou porque é diaconisa, ou porque é pastor. Não, ali vai meu servo porque tem um coração quebrantado e contrito, porque reconhece que precisa de mim. Meus queridos, eu quero dizer para vocês nesta noite que eu estou muito feliz por estar aqui. Muito feliz. Eu recebi do Senhor uma palavra que primeiro sempre fala ao coração da pessoa que vai ministrar. E às vezes a gente fica assim, ó, meu Deus, não é? Mas eu quero dizer para vocês que há no meu coração um sentimento antagônico. O que é isso, Naísa? O que é sentimento antagônico? É um sentimento que a gente, no primeiro momento, a gente fica preocupada e feliz. Mas como assim, Naísa? Por que você está preocupada e feliz? Todas as vezes que eu vou ministrar a palavra, eu peço ao Senhor que eu não fale nada do meu coração, da minha mente, mas que eu possa ser usada pelo Deus que é vivo, que as minhas
sejam palavras vindas do trono dele, do trono dele. Então eu preciso me esvaziar. Então eu preciso reconhecer a minha insignificância. Naísa, mas você falou do sentimento antagônico, então são dois. Sim, o primeiro é a minha preocupação, porque eu não posso falar nada que a Naísa deseja falar, mas eu preciso falar tão somente aquilo que sai da boca de Deus ao meu coração, para que você escute essa palavra e você entenda, Ele está falando com você nesta noite. Ele está aqui e nós temos a oportunidade linda de ouvir Deus. Nós já chegamos aqui e fomos impactados pelos louvores que falaram profundamente ao nosso coração. Então, o meu segundo sentimento é sentimento de alegria, de saber que mesmo eu sendo tão imperfeita, mesmo eu tendo tantas coisas que eu preciso, e todos nós precisamos reconhecer que ninguém é perfeito, ninguém é, mas que Deus quer de nós a santidade. Ele requer de nós a santidade. Então nós precisamos reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas mazelas, reconhecer quem nós somos e o que Ele pode fazer em nós. Então esse sentimento que eu tenho é de alegria, em declarar as boas novas do Senhor, em declarar o que Ele quer falar conosco nesta noite. Quem está feliz aqui, diga um glória a Deus bem lindo. Sabe por que eu estou muito feliz? Porque um dia eu fui lavada e remida pelo sangue precioso do Cordeiro. Eu vou dizer para você que isso já é suficiente para mim, meu querido. Eu não espero de Deus mansão aqui na terra. Eu não espero de Deus um carro zero, lindo e maravilhoso, não. Porque eu sei que todas essas coisas vão ficar. Mas eu espero de Deus estar na presença dEle todos os dias da minha vida, buscando, ansiando pela presença dEle, porque eu sei que Ele é um Deus abençoador. Então eu não preciso me preocupar, porque Deus conhece os nossos corações. Você crê nisso? Talvez você esteja daí olhando e falando assim: meu Deus, ela já pegou folhas à beça, então isso quer dizer que ela vai demorar, hein? Eu quero dizer para você assim, ó, acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Porque o tempo é dele, o kairós é dele, quem fala é ele, a glória é dele, a riqueza é dele, o poder é dele. E nós estamos aqui para ouvir que Ele quer falar. Abra a palavra do nosso Deus, segundo nos escreveu João, capítulo 10, a parte B do versículo também 10. João, capítulo 10, versículo 10, parte B. Podemos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos? Vamos deixar os bancos descansando um pouquinho. Vamos ficar de pé. Oh, glória. Parte B. Parte B, isso. Que começa aqui, ó. Eu vim. Vamos, vou sair daqui à frente. No 3, vamos ler juntos. Amém? 1, 2, 3. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ficou bom, mas para Deus é o melhor. Para Deus é o melhor. Então vamos lá. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Amém. Podem sentar. Sabe, meus queridos, nós ouvimos aqui os cânticos que aqui foram ministrados, falando do poder do Deus que é vivo, daquilo que Ele faz por nós, daquilo que Ele já nos entregou. E agora então, para consolidar, para dar o testemunho, nós lemos a palavra de Deus que diz que Ele fala então para nós assim, ó, não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada. Sabe por quê? Ele fala isso e ele dá a resposta. Porque eu vim para que tenham e vida com... Mas o que é uma vida com abundância? O que significa uma vida com abundância? Vida com abundância quer dizer plenitude. É você entender que a sua vida deixou de ser sua há muito tempo. Mas como assim, Naísa? Peraí, eu sou a dona da minha vida. Eu sou o dono da minha vida. Quem disse? A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como único e eterno Salvador, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Vida com abundância é plenitude, é ser plena, por completo. E às vezes a gente tem uma ideia equivocada da palavra do Deus que é vivo. Às vezes a gente pensa assim, não, mas o que importa é que aos domingos, tem EBD aqui? Glória a Deus. Aos domingos pela manhã eu vou EBD. E lá o pastor ministra a palavra. Eu vou à noite, irmã Naísa, e lá o pastor ministra a palavra. Mas eu quero saber, meus queridos irmãos, o que nós fazemos de segunda a sábado? O que nós fazemos de segunda a sábado? Sabe, as pessoas se esquecem que este momento chamado culto, ele não fica por aqui, ele não acaba quando a gente fala assim, ó, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. O que Deus quer, que o culto continua quando sairmos daqui. É que a nossa vida seja um canal do fluir dele. É que as pessoas possam olhar para a Arialda, as pessoas possam olhar para cada irmão aqui e possam falar, ali vai um servo do Deus vivo. Ali vai uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que busca a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe, meus queridos, é isso que Deus quer. Isso é viver com abundância. É pleno do Espírito Santo. E quando a Arialda me falou da campanha do Outubro Rosa, eu falei assim, oh Deus, deixa Deus agir. Sabe, minhas irmãs, meus queridos irmãos, Outubro Rosa é marcado para que cada mulher então possa perceber a necessidade de se cuidar. A necessidade de estar atenta, as mulheres, ao corpo, aos sinais que o corpo vai mostrando e que nós temos que observar e pensar assim, tem alguma coisa de errado comigo. Nós não somos máquinas, nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque nós somos a casa do Espírito Santo de Deus. E para que o Espírito Santo de Deus possa estar numa casa saudável, é necessário cada mulher aqui se cuidar. Fazer, sim, caminhada, correr, ir para a academia. Eu quero dizer para vocês que muito mais do que fazer os treinos, para vocês terem uma ideia, o meu filho, o mais velho, é personal trainer. Pastor, eu sofro. Vamos lá, mãezinha. Vamos lá, mãezinha. E às vezes a gente gasta horas na academia. A gente gasta tantas horas cuidando do corpo. Ótimo. Cuidar do corpo faz muito bem, desde que haja equilíbrio. O que adianta
a gente tem um corpo belíssimo, os meninos com um corpo muito bonito, mas se a mente, se o coração não estão alinhados com aquilo que Deus quer, você vai passar horas numa academia, mas você não vai estar do jeito que o Deus vivo quer. Eu quero dizer para vocês, meu querido, que quando aqui a palavra de Deus nos diz em João 10, versículo 10, parte B, fala a respeito de que Ele quer nos dar, Ele está disposto, Ele oferece, porque Ele tem. Aprenda uma coisa, a gente só pode oferecer aquilo que tem. Então Ele oferece para a gente uma vida, não uma vida em que a gente vai ficar cabisbaixo quando o irmão chega para a gente: como vai, minha querida irmã? Vou assim, assado. Deus sabe os problemas que eu tenho passado. Que isso, meu irmão? Que isso, varoa? Você é serva do Deus que é vivo. Você, meu querido irmão, é servo do Deus que é vivo. Sabe, é isso que o diabo quer, é isso que o inimigo quer. No versículo também 10, mas na parte A, diz que o ladrão só veio senão para... Ele veio para isso. A finalidade dele é essa. E Jesus então faz um contraponto. Enquanto o ladrão veio para matar, veio para roubar e destruir, eu vim para que você tenha vida, para que vocês tenham vida. E é isso que nós precisamos entender. E às vezes as pessoas pensam assim: Arialda, me fala aqui onde eu vou ver o horário, senão eu vou ultrapassar o tempo. Pertinho de mim, gente. Pertinho. Estou ali na hora, hein? Estou ligada, pastores. Deixa comigo. Eu quero dizer para vocês que às vezes nós ficamos tão preocupados com as coisas, sabe? E a gente se esquece. A gente se esquece que o mais importante é a gente estar antenado, ligado com o Deus que é vivo. E aí, quando a gente entende isso, a gente precisa combater algo que existe em nós. E certa feita, quando eu falei para uma pessoa o que existe em nós que nos atrapalha em todo o tempo, ela ficou perplexa. Eu falei para ela que a nossa, guardem isso, a nossa mente, ela tenta nos sabotar em todo momento. A nossa mente tenta nos sabotar. Nós sabemos que nós temos 3 inimigos. Todo mundo pensa que o primeiro é o inimigo, o diabo, mas não é. O primeiro inimigo que nós temos somos nós mesmos. O segundo, o diabo e o mundo. Mas eu quero dizer para você que quando nós falamos que nós somos os nossos inimigos, é porque a nossa mente, ela trabalha contra nós. Ela tenta nos sabotar. Mas como assim, Naísa? Como é que você sobe aí ao púlpito e vai falar que a nossa mente tenta nos sabotar? Meus queridos, vou dar um exemplo para vocês. Quantas vezes alguém chega perto de nós, fala alguma coisa que nos machuca, que nos entristece, e aí a gente começa a ruminar aquilo, sabe? Mas no momento certo eu vou devolver isso. No momento certo eu vou falar para aquela pessoa, porque isso não vai ficar assim. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Querido, quem fala isso nunca conheceu Jesus. Quem fala isso nunca conheceu Jesus. Eu quero dizer para você que nós temos que refutar 3 tipos de pensamentos. 3 tipos de pensamentos. Que pensamentos são esses? Pessimistas, egocêntricos e autossuficientes. Naísa, você está falando então que a minha mente trabalha contra mim? A nossa mente trabalha contra a gente.
Eu vou mostrar para vocês isso na palavra de Deus. Abram fazendo um favor. Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. O pessoal da mídia está de parabéns, hein? Falei o versículo, já projetou. Glória a Deus. Diz assim, ó: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Esse vosso entendimento quer dizer a mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar o panorama, as coisas. O que o apóstolo Paulo então escreve, ele manda essa carta para os romanos e fala assim para eles: ó, cuidado, meus queridos, vocês estão no mundo, mas vocês não são deste mundo. Ele está falando para nós hoje, a nossa pátria é a celestial. Nós estamos aqui, mas nós não vamos tomar a forma deste mundo. Aqueles ditames que o mundo, que a sociedade fala assim, ó, você tem que ser desse jeito, você tem que falar assim, você tem que se arrumar desse jeito. Existe um tipo, e esse tipo, esse modelo, esse protótipo, você tem que obedecer. Meus queridos, o que nós precisamos obedecer está aqui, ó. É a palavra do Deus que é vivo. Aquilo que as pessoas estão dizendo que é para nós obedecermos, se não estiver aqui, ó, jamais obedeceremos. Porque a palavra de Deus nos diz para nós buscarmos essa transformação, para que nós possamos não ficarmos engessados do modo como o mundo espera. Nós precisamos renovar a nossa mente. É a nossa mente. Sabe, quantas pessoas ouvem a palavra de Deus? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui tem muitas pessoas. As pessoas estão ouvindo a mesma mensagem. A mesma. Mas se essa pessoa não entender que é a palavra de Deus, se essa pessoa não entender assim, ó, eu preciso de mudança, eu não mudo ninguém, nem o pastor muda ninguém, nem a Arialda muda ninguém, ninguém muda ninguém, nem Jesus Cristo. Que isso? Que isso, irmã Naísa? Você está falando que nem Jesus muda a pessoa? Meus queridos, o nosso Senhor Jesus é poderoso. Mas para que a pessoa possa ser mudada, é necessário que ela reconheça que precisa dessa mudança. Então ela vai rasgar o coração diante do Senhor. Então ela vai declarar: Senhor, assim como aquele cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É sinal que a pessoa ouviu a palavra de Deus, foi tocada pelo Espírito Santo de Deus e quer mudança. E quer mudança na vida dela. Eu não posso mudar ninguém. E tem muitas meninas, escutem aqui meninas, escutem aqui rapazes. Às vezes vocês estão pensando em casar, aí vocês falam assim: ah, mas depois de casado eu coloco no eixo. Eu vou mudar a maneira dela pensar, de ele pensar. Atenção, ninguém muda ninguém. Ninguém muda. Sabe, o que nós precisamos é pedir ao Senhor que faça a intervenção na nossa vida. É pedir ao Senhor que venha nos mostrar o que é necessário de mudança na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Mudar é difícil, eu sei. Todas as vezes que numa empresa o gerente chega e fala assim: ó, nós passaremos por uma mudança, todo mundo fica preocupadíssimo, porque mudança gera dificuldade, porque é algo novo. Mas eu quero dizer para você nesta noite: não fica preocupado não.
Porque a mudança quem vai fazer é Jesus Cristo. A mudança quem vai fazer na sua vida, quem vai fazer na minha vida, na nossa vida, é Jesus Cristo. Mas Ele só faz, guardem isso, Ele só faz quando nós entendemos que precisamos ser mudados. Quando reconhecemos essa necessidade de mudança. Sabe, meus queridos irmãos, eu sempre falo que é muito fácil reconhecer uma pessoa quando ela é grata. É quando ela reconhece quem ela é, a insignificância dela e o grande amor do Pai sobre a vida dela. Existem muitas pessoas ingratas, porque elas falam assim: por que meu irmão recebe a bênção? Chegou muito depois à casa do Senhor, hoje já é líder, ele já ocupa um cargo de destaque, e até hoje eu não fui vista pelo pastor da igreja. Oh, minha querida irmã, meu querido irmão, não pensem assim. Isso aqui não é um palco. Isso aqui não é um palco. Isso aqui é o local para que Ele seja glorificado. Isso aqui é o local para que Ele seja exaltado. Isso aqui é o local para que eu reconheça a minha pequenez. Naísa, a Naísa não é nada. A Naísa não é nada. Mas o Deus a quem eu sirvo é tudo. E Ele pode tudo. Eu quero dizer para vocês, se alguém aqui estiver enfrentando dificuldade com a mente, porque tem pensamentos pessimistas, nada dá certo para mim. Sabe, eu passo o tempo todo indo para a igreja, eu sou dizimista, eu dou oferta, eu vou à igreja pela manhã, eu vou à igreja à noite, mas a minha bênção ainda não chegou. Meu querido, eu quero dizer para você, você adora Deus porque Ele é Deus, aquilo que Ele é na sua vida, ou você adora Deus apenas pela permuta, apenas pela troca que você espera dEle? Será que você só vem à igreja para adorar a Deus a troco de bênção? Eu quero dizer para você que o que me impulsiona a adorar esse Deus é o que Ele é na minha vida. Eu não sou nada sem Deus. Eu vivo para Ele. Sabe, meus queridos irmãos, e às vezes os nossos pensamentos são egocêntricos. Eu em primeiro lugar. Ah, pastor, se eu não liderar, desculpa, não conte comigo. Sabe, pastora, se eu não estiver à frente da União Feminina, ou então à frente do Ministério de Louvor, vou procurar outra igreja. Então você nunca conheceu o Deus que é vivo. Então você não adora o Deus que é vivo e que está neste lugar dizendo: filho, filha, me adore pelo que eu sou e não pelas bênçãos que eu concedo a você. Meus queridos, Deus sempre vai nos abençoar. Ele sempre vai derramar da bênção dEle, da unção dEle, porque é inerente a Ele. É prerrogativa dEle. Ele é assim, faz parte dEle ser um Deus abençoador. Mas não brinque com Deus. Não exija de Deus aquilo que você acha que é merecimento, porque ninguém é digno, exceto Deus vivo, o Criador de todas as coisas. E aí nós vivemos e não vivemos com plenitude, porque por vezes temos pensamentos pessimistas, egocêntricos, ou até mesmo pensamentos autossuficientes. O que é isso? Aquela pessoa que é soberba. Que é isso, Naísa? Na casa de Deus não tem ninguém assim não. Graças a Deus aqui não tem, né, pastor? Aleluia.
Mas eu conheço muitos irmãos assim. Muitos irmãos que acham que ele tem que ser o centro de tudo. Se ele não estiver, então nada vai dar certo. Eu quero dizer para vocês que o diabo quer é nos afastar mais e mais de Deus. Por isso, a nossa mente nos sabota. E é por isso que nós temos que refutar todos esses pensamentos. Assim como o apóstolo Paulo escreve aos romanos e alertando: atenção, meus queridos irmãos, cuidado com a mente de vocês, porque a mente, no lugar de estar levando vocês a uma intimidade com Deus que é vivo, lendo a palavra, tendo fome e sede da palavra dele, a gente está se afastando mais, porque adoramos a Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer, e não por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sabe como Ele se apresenta a Abraão? Lá em Gênesis capítulo 17, Ele fala para Abraão assim, ó: eu sou o Todo-Poderoso. É Ele. É Ele. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele está aqui. Ele está falando conosco. Ele quer mudança de vida. Ele quer mudança de pensamento. Ele quer mudança de atitude. Ele quer mudança na nossa fala. Meus queridos, assim como o apóstolo Paulo escreve aos romanos e alerta: cuidado, cuidado com a forma que vocês estão tomando, porque às vezes estamos parecendo com o mundo. Estamos parecendo com o mundo. E as pessoas, quando olham para nós, que diferença há? Falam do mesmo jeito, pensam do mesmo jeito, se vestem do mesmo jeito. Que diferença há? Nós que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e nós não podemos deixar que isso foi algo muito normal, porque não foi normal. Ele pagou o preço que era para eu pagar. Ele pagou o preço que era para vocês pagarem, que era para nós pagarmos. Cada açoite que ele recebeu, cada chicotada que ele recebeu, cada humilhação que ele recebeu, era para eu ter recebido, era para você ter recebido. Mas ele então foi à cruz, pagou o preço para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Uma mente temente a Deus, uma mente que entende que nasceu para adorá-lo, vai ter fome e sede da palavra dele. Eu quero contar algo que aconteceu na minha vida. Sou professora, dei aula há 38 anos. Já vi rostinhos aqui que estudaram comigo, por quem eu nutro um grande carinho e afeição. 38 anos em sala de aula. Tenho uma alegria em falar isso, porque quando você olha para um aluno, aí você fala assim: ele venceu. Tem um pouquinho da Anaísa aí dentro. Mas eu também fico triste quando eu fico sabendo que aconteceu alguma coisa com meu ex-aluno e que ele não está mais hoje no meio de nós. E eu fico pensando assim: será que eu falei o bastante para que ele aceitasse a Jesus? Será que eu fui bem categórica, bem enfática, falando do plano da salvação para ele? Eu quero dizer para vocês, meu querido, que onde nós estivermos, sejamos canais do fluido Deus que é vivo. Onde nós estivermos, que possamos ser boca de Deus naquele lugar. Então eu recebi um convite
muito especial. 38 anos em sala de aula. Então uma pessoa ligou para mim e falou assim: olha, eu quero que você vai trabalhar na Secretaria de Educação. Eu levei aquele susto, não é? E hoje, há 4 anos eu estou na Secretaria de Educação. Mas por que você está falando, Naísa, isso? Você vai entender. E quando eu cheguei, quando eu comecei em 2021, em janeiro, pastor, de 2021, eu comecei a trabalhar na Secretaria de Educação. A primeira coisa que eu fazia, pastor, quando eu levantava, já não era mais rasgar o meu coração diante do Senhor. Não era mais ler a palavra do Senhor. A primeira coisa que eu fazia era abrir o celular para ver se meu chefe tinha mandado alguma mensagem para eu já agilizar todo o meu trabalho na parte da manhã. O tempo foi passando e eu continuava agindo assim. Antes, a primeira coisa que eu fazia era o meu devocional, a minha intimidade com Deus, o meu quebrantamento, rasgava o meu coração diante do Senhor. Mas quando eu fui para uma outra situação, então eu ficava mais preocupada em fazer todo o serviço que era delegado a mim. Até que um dia, escutem, até que um dia, eu ouvi a voz de Deus falando comigo: Naísa, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus, Naísa? Quem é o seu Deus? O Senhor, Pai. Não, não sou eu. O Deus a quem você tem adorado é o seu trabalho. O Deus a quem você tem dado a primazia é o seu cargo. Eu quero dizer para você, meus queridos, não cometam o mesmo erro que eu cometi. Sabe? A prioridade quando nós levantamos é rasgar o nosso coração e dizer: Pai, eu estou aqui para te adorar, para te exaltar, porque só Tu és digno. E aí eu pedi perdão ao Senhor. Eu falei para Ele: Pai, eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei. E eu nunca mais quero priorizar qualquer coisa na minha vida. Eu quero retornar como antes, Pai. Eu quero então voltar a ter fome e sede da Tua palavra. Eu quero buscar mais de Ti. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, que eu orava, que eu tinha o meu devocional, mas só depois que eu vi o meu celular, só depois que eu constatava tudo que era necessário para eu fazer ao longo do dia. Mas sabe o que Deus fala conosco? Temos colocado tantas coisas no lugar de Deus. Tantas coisas. O cônjuge, o namorado, a namorada, a mãe, o pai. Temos colocado tantas coisas no lugar que é dele. É dele. O primeiro tem que ser ele. A adoração é para ele. O louvor é para ele. Então eu pedi perdão ao Senhor. Eu pedi perdão ao Senhor. Eu reconheci os meus erros. Sabe, meus queridos, o meu filho mais velho, ele fala assim: mãe, os vizinhos vão pensar que a senhora é louca, mãe, porque a senhora fica lá fora na área, levantando as mãos para o alto e glorificando a Deus e falando com Deus. Deus, Tu és lindo, Pai. Eu não mereço tão grande amor. Quem sou eu para merecer a Tua graça, a Tua bondade? Quem sou eu para merecer esse carinho, a Tua afeição? E sabe o que eu respondi para o meu filho? Sou louca por Jesus Cristo. Eu não vivo sem Ele. Eu sou louca por esse Deus.
Às vezes a gente torce, a gente vibra com o gol do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, com tanta vontade, mas a gente não exalta o nome do Deus que é vivo com a mesma intensidade, sabe? Então vamos adorar a Deus com toda a força do nosso coração. Vamos falar para Ele que não vivemos sem Ele, que Ele é tudo na nossa vida, que nós nascemos para o louvor dEle, para exaltar o nome dEle, para dizer o quanto Ele é poderoso. Sabe, meus queridos, talvez você chegou aqui querendo uma resposta para alguma coisa que você tem que fazer e ainda não sabe. Mas eu quero dizer para você, a resposta foi dada, é sempre Ele. É sempre Ele a razão da nossa vida. Se você ouvir alguma mensagem, e cuidado, eu sempre falo isso, cuidado com aquilo que você busca na internet. Cuidado. Pergunte os pastores que aqui estão. Às vezes a gente fica procurando no YouTube, né? E a gente se esquece que nós temos pastores, homens e mulheres de Deus, que nós podemos chegar perto deles e perguntar os nossos questionamentos, as nossas dúvidas. Mas você também pode se achegar a Deus, lendo a palavra dEle, tendo fome dEle, devorando a palavra dEle todos os dias. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, que uma mudança de mente é pensar como Ele pensa, é viver como Ele pensa. E agora eu quero que vocês abram também a palavra do nosso Deus que é vivo. Abram em Lucas. Abram Lucas capítulo 8. A partir do versículo 43. Lucas. A mídia já colocou aqui? Já. Então, a partir do versículo 43, vai dar um exemplo para a gente o que é ter os mesmos objetivos de Jesus Cristo. O objetivo de Jesus Cristo não era chamar a atenção para a beleza dele, pelo poder que ele tinha, mas é pela vida das pessoas que ele sempre tinha como primazia, ajudar os outros. Olha o texto. O texto vai falar acerca de uma mulher que tinha fluxo. Fluxo de quê? De sangue. Há 10 anos? Há quantos anos? 12 anos. Imagine alguém que naquela época, na época em que aconteceu essa história, a mulher, quando estava impura, ela tinha que ficar um período afastada do esposo. Só que essa mulher, ela ficava, infelizmente, o tempo, 12 anos, nessa situação. 12 anos. E para todos, ela era impura. Para todos. Dentro de uma sociedade em que havia como alguém que deveria ficar à margem da sociedade, sabe? E o texto fala que ela perdeu tudo. Imagine você procurando médicos, imagine você indo atrás de pessoas renomadas, de médicos conhecidos, em que você pagava para obter alguma resposta naquela doença pela qual você passava, e nada. O texto fala que ela havia perdido tudo. O físico estava doente, mas o emocional também estava doente. Imagine alguém que não poderia jamais parar e bater papo com ninguém. Alguém que não era bem-vinda a festa nenhuma, a local nenhum. Alguém que era abandonada, alguém que era excluída. Eu quero dizer para você, o nosso Deus, Ele não exclui ninguém.
O nosso Deus não faz acepção de pessoas como nós muitas vezes fazemos. O nosso Deus é um Deus abençoador, um Deus que acolhe, um Deus que cuida. E essa mulher, então, eu fico imaginando essa mulher, sabendo que ali estava alguém que poderia curá-la. E mesmo então a mente dela falando assim: ó, não vai, você vai ser humilhada, não vai, não vão ligar para você. Você acha que esse Jesus vai te ajudar? Eu quero dizer para vocês que ela venceu os obstáculos. Eu quero dizer para vocês que ela foi corajosa, porque ela foi ao encontro de alguém, o único que poderia resolver o problema dela. Eu quero dizer para você que Deus está aqui, que pode resolver os seus problemas. E o texto vai falar para a gente que aquela mulher, então, sabendo da condição dela, ela não foi à frente de Jesus. Pode mostrar os outros versículos? Ela foi então por detrás dele. Sabe alguém que não queria ser vista? Sabe alguém que tinha vergonha de si mesma? Sabe alguém que se achava um nada? Era essa mulher. Mas o texto vai nos mostrar então que algo fantástico aconteceu. Essa mulher, mesmo sendo excluída, ela foi por detrás de Jesus, porque ela sabia, ela tinha certeza que ela não precisava de um toque dele, mas que se ela apenas tocasse, ela seria curada. Você tem essa fé? Você crê no Deus a quem você serve? Você entende o poder que Ele tem? Você entende a graça maravilhosa dEle, a unção dEle, o mover dEle? Está aqui neste lugar. Assim como aquela mulher venceu todos os obstáculos, ela foi, porque ela não queria mais ser daquele jeito. Saia do seu banco, saia do jeito que você está, se permita ser curado, se permita ser curada. Naísa, mas eu não tenho fluxo de sangue. Mas às vezes o que está doente em você é a sua alma, é a sua mente. E Deus quer falar com você nesta noite que eu posso aquilo que você não pode. Eu faço aquilo que você não consegue fazer. E aquela mulher então tocou. Ela apenas tocou nas vestes. Por trás, ela tocou. Quem está aqui e quer tocar as vestes do Senhor? Quem está aqui e quer um milagre do Senhor? Sabe, eu quero dizer para você que hoje é a noite do seu milagre, mas para que isso aconteça, é necessário você fazer como essa mulher, que não ficou preocupada com aquilo que os outros iriam falar sobre ela, mas ela foi, ela venceu, ela tinha convicção de que a cura estava perto dela. E o texto fala que basta um toque, apenas um toque, e ela foi curada instantaneamente. E detalhes, Jesus então, o texto fala que Jesus então parou. Ele parou e perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos falam: Senhor, todos te tocaram. Como é que nós vamos saber quem te tocou? E ele falou: de mim saiu virtude. Eu preciso saber. Meus queridos, eu quero dizer para vocês que era uma multidão ali naquele lugar, mas somente essa mulher teve fé suficiente para receber a bênção dela.
Você precisa ter fé. Você precisa crer nesse Deus que pode tudo. O seu fluxo de sangue pode ser um problema financeiro, um problema profissional, um problema dentro da sua casa com seus filhos. O que Deus quer falar é que apenas um toque, apenas um toque, apenas um toque, toque em Jesus. Ele está aqui, chama, fala com Ele agora. Senhor, assim como Tu curaste aquela mulher que fazia sofrimento na vida dela por 12 anos, eu quero ser curada, eu quero ser curado. Livra-me dos pensamentos contrários, livra-me da angústia, da tristeza, da depressão, da ansiedade, livra-me das mazelas que eu carrego há anos, as mazelas que eu carrego há anos. Meu querido, você quer ter ou não quer ter uma vida plena? Uma vida com abundância? Porque Ele já pagou o alto preço. Tome posse daquilo que é seu. Saia daqui com a certeza de que você é do Senhor. Eu quero dizer para você que aquela mulher, quando ouviu Jesus perguntando, mesmo sabendo que ela poderia enfrentar vários problemas por ter apenas tocado em Jesus, ela não se esquivou, ela se declarou: fui eu. Ela não teve medo. E às vezes nós somos medrosos. Mas se eu fizer isso, o que o meu irmão vai pensar de mim? Vai falar assim: lá, aquele que está se rasgando diante da presença do Pai. Eu não me importo com aquilo que os outros falam a meu respeito. Sabe por quê? É porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a quem eu pertenço. E eu sei que eu não vou fazer nada que atrapalhe o mover do Espírito Santo de Deus na minha vida. Guardem isso. Seja inteligente o suficiente para não se abalar com as críticas, nem se emocionar muito com os elogios. Você é aquilo que você sustenta, e não aquilo que as pessoas falam ou pensam a seu respeito. A gente já está chegando ao final do culto. Deixa eu falar algo que aconteceu na minha vida. Em determinado momento, uma irmãzinha chegou para mim e falou assim: Naísa, você é uma mulher tão inteligente, por que você não aprende a dirigir? Justamente, você já deu a resposta. Porque eu sou inteligente. Você está me chamando do quê? Porque eu sei dirigir? Não, você não entendeu. Eu estou falando para você que as pessoas inteligentes, elas não ficam preocupadas com aquilo que o mundo está mandando ela fazer. Vocês entenderam a minha resposta? Sabe? Não é o mundo, nem as pessoas vão falar o que eu tenho que fazer. Porque eu não vou ter a forma deste mundo. A outra irmã, ela veio para mim e falou assim: Naísa, eu não acredito. Você é uma mulher tão culta. Você não tem rede social? Não tenho rede social. Não tenho Instagram, não tenho Face, não tenho nada disso. Naísa, mas como você não tem, Naísa? Você precisa ter, Naísa. Mas por que você é tão culta? Você já deu a resposta. Porque eu sou culta. Ué, Naísa, eu sou sua amiga e você está falando que eu não sou culta? Não. Eu estou falando para você que as minhas escolhas, ninguém vai fazê-las por mim. Ninguém vai fazê-las por mim. Eu faço as minhas escolhas. Eu não estou dizendo aqui, meus queridos, que eu nunca vou ter rede social. Eu estou falando que no momento, até agora, Deus não tocou no meu coração para que eu tenha rede social. Se o dia que Ele falar para mim: filha, é hora de você ter, eu vou obedecer aos ditames deste mundo,
mas ao Deus que é vivo. Você pode se colocar de pé? Eu vou orar, depois eu passo a palavra para o Ministério de Louvor, tá? Eu quero dizer para vocês, feche os seus olhos. Você tem o privilégio de estar aqui com vários irmãos, buscando a presença de Deus. Então agora você vai dar a mão para o seu querido irmão. Vamos fechar aqui, ó. Vamos fechar. Vamos, nós somos uma família. Nós somos povo de Deus. Nós somos uma família, povo de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu quero dizer para você que não importa qual é o seu dom, qual é o seu talento, se você varre a casa do Senhor, glória a Deus pela sua vida. O que importa não é o cargo que você tem, mas é como você desempenha o seu cargo. É como você desempenha que o Todo-Poderoso está vendo você. Porque às vezes aquele irmãozinho, aquela irmã que vai limpando a casa do Senhor, ela vai cantando, ela vai orando, ela vai ministrando o coração dela com Deus, com intimidade com o Pai. Não importa o cargo que você tem, o que importa é como você desempenha o seu cargo. Oremos agora. Pai, aqui nós estamos para enaltecer, para glorificar e exaltar o teu nome. Obrigada, Senhor, porque em todo tempo tu tens cuidado de cada pessoa que aqui está. Tu conheces o coração de cada um dos teus filhos. Tu sabes os anseios, tu sabes as aflições, os medos, as angústias. Pai, tu és poderoso para aniquilar todo o mal. Que tu possas derramar do teu bálsamo, que tu possas derramar a cura no físico, a cura na alma, a cura no corpo, para que esta igreja possa frutificar, Deus, para que essa igreja possa crescer, não só em número, não apenas em quantidade, mas em qualidade de vida contigo, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome e reconhecendo as falhas, reconhecendo as mazelas, reconhecendo o quão precisa do lapidar do Senhor. Pai, eu oro em favor dos meus irmãos, para que eles tenham fome e sede da tua palavra, que haja cura, que haja cura, que haja cura na vida deles. Pai, que eles possam sair daqui plenos da presença do Espírito Santo de Deus. Que eles possam ansiar pela tua presença, assim como a corça anseia por águas. Que eles possam querer mais de ti e menos de si mesmo, Pai. Ah, Pai, nós precisamos ser plenos do Senhor, mas há tantas coisas em nós que precisamos, Pai, do remover do Senhor em nós. Pai, que saiamos daqui com uma certeza: somos filhos amados do Pai. Fica conosco e que o culto possa continuar quando sairmos daqui. Leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa os pastores, as pastoras, todos os irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.